Olá, estamos aqui para dar continuidade ao nosso ensinamento, né? O nosso grande professor, Espírito Santo, né? Ele vai nos dar entendimento acerca do livro de Salmos, né? Para que nós possamos aprender, nós precisamos ouvir, né? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abra o nosso entendimento. Dai-nos a luz da sabedoria que só vem através da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui no Salmo 10, o título fala assim: a audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Entenda que o adversário da nossa alma, que é o Satanás, ele vai nos perseguir, né? E ele fala assim que a perseguição dele vai ser audaciosa, entenda? Se você não for audacioso, você vai ser vencido. Mas se você for audacioso, usar a autoridade, o poder que foi lhe dado em Cristo Jesus, você vai ser mais audacioso do que o audacioso, que é o inimigo das nossas almas. Aí ele diz, e o refúgio em Deus. Entenda que nós estamos lendo o livro de Salmos, porque nós vemos que Davi era um homem de fé, um homem que não deixava ser intimidado. Tinha suas falhas, tinha seus erros, tinha os seus caíres, e Deus o levantava, porque sabemos que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas ele não desanimou, ele não desistiu, e ele sabia que o refúgio dele estava em Deus. Então, quando a gente sabe que o nosso refúgio está em Deus, nós nos levantamos e vamos ser mais valentes do que o valente. É isso que nós estamos aprendendo aqui com Davi, né? A audácia, né, que o inimigo vem contra a minha vida, contra a sua vida, né? Davi ele nos ensina que nós precisamos ser mais audaciosos do que ele. Ele vai vir com audácia para nos intimidar. Mas quando nós sabemos o que nós carregamos, quando nós temos a convicção, a certeza de que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, o inimigo não consegue nos vencer. Aí o texto inicia assim, ó. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te condena? Por que te escondes no tempo da angústia? Ele faz duas perguntas. Por que o Senhor está longe? Porque se conserva longe no dia da angústia. E aí no 2 ele diz, os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente os pobres. Sejam apanhadas nas ciladas que maquinam. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendizendo ao avarento e blasfemando do Senhor. Entenda. Ele faz essa pergunta porque ele está vendo, né, que os ímpios, eles estão fazendo coisas a qual não era para estar fazendo, né, com os pobres. Então ele não vê aquilo, ele olha aquilo e ele vê que não está certo. Então ele fala para Deus. Olha o que ele continua dizendo. E os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos tão longe dele em grande altura. Trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração, não serei abalados porque nunca me verei na adversidade. Entenda que aqueles, né, os ímpios, eles acham que eles não precisam de Deus. Eles se acham autossuficientes, fazem coisas más, né? Perseguem, maltratam, faz coisas injustas com os pobres, com os necessitados. E eles viraram as costas para Deus. Os ímpios,
Eles são aqueles que conhecem a palavra, mas por algum motivo eles se desviaram. Por algum motivo eles pararam a caminhada. Não entenderam que quem decide se eu vou vencer sou eu. Quem decide se eu vou parar também sou eu. Não posso colocar a culpa disso em Deus. Há pessoas culpando Deus pela sua parada, pelo seu fracasso, pela sua estagnação. Deus não tem culpa disso, não. A culpa disso é sua. A culpa disso é minha. Eu escolho Deus. E eu escolho não servir a Deus. Eu já conheço essa palavra, eu já li essa. Pois é. Não basta só ler. Temos que viver. Não basta você somente ler a letra, dizer a letra. Você precisa viver o que está escrito. O que a letra está dizendo? Você acredita na palavra? Eu acredito. Quando vem uma adversidade na sua vida, você usa fé? Porque é isso que Jesus nos ensina, a usar a nossa fé. Você tem algum feito que Jesus Cristo fez na sua vida quando você usou sua fé? Porque se você não tem, você está usando só a letra. Eu não estou aqui para dizer algo para te agradar. Estou aqui para dizer a verdade para você. Se você vive só falando da letra, você é um religioso. Assim como esses ímpios faziam essas maldades, você está fazendo também. Talvez não com a mesma proporção, mas a partir do momento que você não vive o Evangelho, você está fazendo a mesma coisa. Você está sendo um ímpio. Porque para eu ser um cristão, eu vivo de acordo com o que Cristo viveu. Eu não só falo. O cristão, ele não só fala. Palavras, elas têm poder. Mas as palavras sem uma ação é morta. As palavras sem uma ação, sem uma comprovação da ação, é religião. E religião não nos garante salvação. O que nos garante a salvação é caminhar. Entenda que caminhar é uma ação. Eu caminho confessando a minha fé. Eu caminho confessando o que Cristo falou. As palavras que Cristo falou, eu confesso e eu ando fazendo aquelas palavras. Entenda que enquanto há vida, há esperança. Entenda que enquanto Cristo bate à nossa porta, nós podemos nos arrepender e voltar a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus, ele tem um plano para a minha vida, para a sua vida. E Ele quer que eu e você vivamos o plano que Ele tem. Porque a nossa visão é limitada. Nós só conseguimos enxergar o passado e o presente. Mas o nosso Deus, Ele enxerga o futuro. Ele sabe de tudo. Não quer andar segundo os seus planos, segundo as suas ideias. E Ele continua assim. A sua boca está cheia de precauções, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se no cerrado das aldeias, nos lugares ocultos, matam o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre os pobres. Entenda, às vezes aqui o pobre não é pobre financeiramente. É o pobre de espírito. Entenda? As palavras matam inocente. Entenda que quando eu abro a minha boca, eu posso trazer vida, mas também eu posso trazer morte. Dependendo daquilo que eu disser, dependendo da maneira com que eu digo, eu posso trazer a morte.
Mas de acordo com o que eu digo, se eu mostro um feito, eu posso trazer a vida àquela pessoa. Eu posso trazer aquela pessoa que antes estava morta do entendimento dela, que estava afogada nos pensamentos que ela tinha, eu posso trazer ela à vida. E a vida com Cristo, que é a melhor vida que tem, viver com Cristo. E aí ele continua: armas ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Arma cilada para roubar o pobre. Rouba, colhendo na sua rede. Escolhe-se abaixar-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Entenda, não há nada oculto que não há de ser revelado. Você pode colocar uma capa e viver daquela capa. Mas entenda que no grande dia aquela capa vai cair. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. No grande dia vai ser revelado. Entenda? Nós podemos enganar as pessoas, nós podemos dissimular, enganar seres humanos. Deus? De Deus não se zomba, de Deus não se esconde nada. Nós precisamos fazer aquilo que Deus quer que eu e você faça. Deus ele tem um plano para mim e para você, que é o plano da salvação. E após nos salvar, Ele quer que eu e você salvemos outras vidas com as nossas palavras, mas não com as nossas palavras religiosas, com as nossas ações juntamente com as nossas palavras. Cristo já cumpriu o que Ele tinha que cumprir. Está na hora de eu e você cumprir o que eu e você temos que cumprir. Deus será honrado e glorificado naquilo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida, e o poder do Espírito Santo, a virtude que há no Espírito Santo, ele fluirá de dentro de nós para que milagres que aconteceram lá nas primeiras igrejas aconteçam hoje. Mas está faltando o povo de Deus crer nisso. Está faltando o povo de Deus buscar isso. Né? Sabemos que em algum lugar está perdido, vagando toda essa unção. E Deus está esperando alguém que clame para receber essa unção. Para que, assim como foi na igreja primitiva, milagres e maravilhas, como aconteciam antes, que venham acontecer agora, aqui no nosso século. Que nós estamos esperando Jesus voltar. Jesus vai voltar para levar a igreja para casa. Jesus vai voltar para me levar para casa, para levar você para casa. E nós temos que ter almas para apresentar para Jesus quando Ele voltar. E como que nós vamos ter almas para apresentar o Senhor Jesus somente com palavras? Precisamos ter ações. Precisamos ter obras para apresentar a Deus. Não, eu falei, eu preguei o Evangelho do Senhor. Eu vivi o Evangelho do Senhor. E eu contei as maravilhas que o Senhor fez na minha vida através do Evangelho do Senhor. Isso é viver o Evangelho. Isso é ser cristão. Exemplo de Cristo. Aí ele continua: levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças do necessitado. Deus, ele não esquece. Ele não esquece do necessitado nunca. Porque blasfemas de Deus, o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Tu ouvistes
porque atentas para o trabalho e enfado para os tomares sob a sua mão. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado busca do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até nada mais achares dela. Entenda? Enquanto você e eu estivermos fazendo impiedade, Deus ele vai nos quebrar. Ele vai nos quebrantar. Ele vai buscar, né, lá no nosso íntimo, né, para que nós venhamos fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus. Entenda? Enquanto vivermos, enquanto respirarmos, nós temos a oportunidade de fazer tudo de novo, de se colocar no plano que Deus tem para mim e para você. Aí ele continua: o Senhor é Rei eterno. Rei eterno, da sua terra serão desarraigados os gentios. Todos os gentios, né, que não derem ouvido, que não querem aprender, serão arrancados. Entenda? A gente pode até ficar em algum lugar, fazer algo, mas se permanecermos fazendo errado, Deus ele vai nos arrancar. Entenda que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se Deus nos tirar, o que será de nós? Que nós possamos entender. Deus é Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Só precisamos confiar nele. O Senhor é Rei eterno da sua terra. Serão desarraigados os gentios. O Senhor, tu ouvistes os desejos dos mansos. Confortarás o seu coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Sempre, sempre que houver um quebrantamento de coração, sempre que houver um arrependimento, Deus nunca vai virar as costas para nós. Sempre que clamarmos a Deus com o coração quebrantado, arrependido, Deus nunca vai virar as costas para nós. Ele irá nos perdoar, nos purificar e nos levantar. Entenda, o cair é do homem. O levantar é de Deus. Permanecer caído é uma escolha sua. Não põe a culpa em Deus. Quem para é as minhas pernas. Quem deita sou eu. Quem decide se vou continuar deitado ou não, sou eu. Eu não posso jogar a culpa em outra pessoa, somente em mim. Para fazeres justiça aos órfãos e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga, mas em usar da violência. Entenda? O inimigo da minha alma e da sua alma, ele vai fazer de tudo para que eu e você permaneça fazendo coisas erradas. Para que eu e você continue como um ímpio. Para que eu e você continue somente falando a palavra. Usando a letra. Ele vai fazer de tudo para que nós continuemos. Entenda? Quem que se levanta sou eu. Paulo, ele fala que é para a gente transformar a nossa mente. Não é para a gente se conformar com esse mundo. E nem com as coisas que nele estão acontecendo.
Não é para a gente se conformar. Paulo não se conformou. Ele buscou mais. Por isso, ele deixou tantas cartas escritas. Por isso, por onde ele passava, a sombra dele curava. Ele era Cristo, mas por onde ele passava, milagres aconteciam. Mortos eram ressuscitados. Pessoas eram saradas. Elas criam na pregação? Sim. Mas ele tinha algo a mais. Ele tinha virtude. Jesus disse, né? Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Precisamos aprender a buscar a virtude do Espírito Santo. Quando nós temos a virtude do Espírito Santo, até a nossa sombra vai fazer o milagre acontecer. Até a nossa sombra, imagina a nossa vida, né? Ela vai brilhar. Porque nós somos a luz. Uma luz brilha. E essa luz aqui tem nome. Você também tem, né? Pois é. Então é essa luz aí que vai brilhar. Esse nome que vai aparecer. A honra e a glória é de Deus. Mas entenda, hoje aqui, Deus vai usar eu e você. Nós precisamos entender isso, crer nisso. Pedir para Deus, me usa, Senhor. Me ensine a buscar o Espírito Santo. Me ensine a ser cheio da virtude do Espírito Santo. A virtude que Jesus tinha, que Paulo pegou e que eu quero para mim. E assim espero que você queira também. Porque a partir do momento que eu e você estivermos buscando a virtude, a nossa vida será exemplo. Os feitos que Deus faz na nossa vida e na nossa caminhada é as ações que nós vamos apresentar diante de Deus quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Obrigado por nos ensinar que devemos ser mais valentes do que o valente. E assim conseguiremos a vitória. Oh, Deus, sabemos que o Senhor é o nosso refúgio. Sabemos, Pai, no Deus que temos crido. Oh, Senhor, nos ajuda. Nos ensine a buscar mais da virtude do Teu Espírito Santo. Nos ensine, Pai, porque está precisando, Senhor, neste século, de homens e mulheres que tenham a virtude do Teu Espírito Santo. É essa virtude que faz a diferença na nossa vida. Deus, muito obrigada. Que possamos nos colocar de pé, Pai, para ser usados por Ti, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.